Olá! Na aula de hoje, nós vamos continuar com a resolução de exercícios do Enem envolvendo conhecimentos numéricos. Questão 1, Enem 2013. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. A quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é: observe que os lados do terreno que devem ser cercados com tela têm os seguintes comprimentos: 81 metros, 190 metros e 81 metros. Logo, o total em metros de tela que será necessário é de 81 mais 190 mais 81. Isso dá 352 metros. Um rolo de tela possui 48 metros. Então, 352 metros de tela estarão em quantos rolos? X. Multiplicando o cruzado, 48x vai ser igual a 352. Então, x igual a 352 dividido por 48. X vai ser igual a 7,33 rolos. Claro que não há possibilidade de comprar um rolo particionado, partes de um rolo. Então, a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar o terreno vai ser de 8 rolos de tela. Questão 2, Enem 2014. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n, diferentes de n, é. A técnica de decomposição em fatores primos consiste em escrever um número utilizando o produto de números primos. O que são números primos? Números primos são números naturais que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, vamos considerar o número 108. Vamos fatorar esse número utilizando números primos. O primeiro número primo natural é o 2. 108 pode ser dividido por 2? Sim. Resultado, 54. 54 é um número par, então podemos dividir por 2 também. E o resultado, 27. 27 já é um número ímpar. Não pode ser dividido por 2. Logo, o próximo número primo, cuja divisão é possível, é o 3. 27 dividido por 3, 9. 9 ainda dá por 3. 3 por 3, 1. Logo, o número 108 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. 108 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Como que a gente pode fazer para encontrar
o número de divisores desse número. Quais são os divisores desse número? Com base na decomposição, na técnica de decomposição em fatores primos que nós utilizamos. Então, os divisores do número 108 são, nós vamos considerar todas as possibilidades de potências de 2 e 3 até o expoente 2, no caso da base 2, do número 2, e até o expoente 3, no caso do número 3. E, consequentemente, também o produto deles. Como assim? Por exemplo, os divisores de 108 são 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. 3 elevado a 0, não preciso colocar porque 3 elevado a 0 é igual a 2 elevado a 0. Então, vai dar o mesmo valor. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e 3 elevado a 3. Continuando, as combinações dos produtos desses números. Então, nós temos aqui 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 1, que vai dar 3 elevado a 1. 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 2, que vai dar 3 elevado a 2. 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 3, que dá 3 elevado a 3. Então, eu não preciso colocar aqui, não preciso repetir. Da mesma forma, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2, e 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 3. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 e 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Então, o número de divisores, no caso do 108, é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisores. Associando essa quantidade aos expoentes dos fatores primos, né, que a gente encontrou na decomposição do 108, nós temos que o 12 ele pode ser encontrado fazendo o produto do expoente do primeiro fator. Então, o expoente do primeiro fator é 2. Então, 2 mais 1 vezes o expoente do segundo fator, 3 mais 1. Então, 3 vezes 4, 12. Isso sempre vai acontecer, né? O cálculo do número de divisores de um número, pode ser feito sempre considerando o expoente dos fatores primos que encontramos na decomposição do número? Sim. Então, por exemplo, um número n, que pode ser escrito dessa forma, 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, possui um total de x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 divisores. No exercício, ele quer saber o número de divisores de n diferentes do próprio n. Observem aqui, que apenas um divisor é igual a 108. Logo, o número de divisores de n diferentes de n vai ser igual a x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 menos o próprio n, então menos 1. Então, a alternativa correta, letra I. Questão 3, Enem 2015. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme.
Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. 1. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos, segundo os critérios estabelecidos, é. Então, precisamos determinar qual é o número mínimo de escolas que podem ser escolhidas, respeitando os 3 critérios estabelecidos. Esse número mínimo de escolas deve ser determinado considerando-se o número máximo de ingressos que pode ser distribuído. Esse número máximo de ingressos pode ser calculado utilizando o máximo divisor comum, a técnica de encontrar o máximo divisor comum entre 2 números. Quais números? 400 e 320. Então, 400 e 320, vamos utilizar a decomposição em fatores primos, mas considerando a divisibilidade de ambos os números. Então, por exemplo, qual é o número primo? Um número primo natural, vamos considerar o conjunto dos números naturais, que divide 400 e 320 ao mesmo tempo. Então, como 400 e 320 são números pares, o primeiro natural primo que divide ambos é o 2. 400 dividido por 2, 200. 320 dividido por 2, 160. Da mesma forma, 200 e 160 são divisíveis por 2. Então, 200 dividido por 2, 100. 160 dividido por 2, 80. Continuando, dá para dividir por 2 ainda. 50 e 40. Ainda dá para dividir por 2, 25 e 20. Aqui, nós temos 2 números que não podem ser divididos por 2 ao mesmo tempo, ou seja, o 20 é divisível por 2, mas o 25 não é. Então, o próximo número primo que divide 25 e 20 é o 5. 25 dividido por 5, 5. 20 dividido por 5, 4. O 5 e o 4 são números primos entre si. O que são números primos entre si? São números cujo máximo divisor comum é o 1. Então, o único número que divide 5 e 4 ao mesmo tempo é o número 1. Logo, o máximo divisor comum entre 400 e 320 vai ser o produto de 2 elevado à quarta por 5, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 à quarta vezes 5, que é 80. Então, observe que quando a gente chega em números que são primos entre si, né, cujo maior divisor comum, o máximo divisor comum é o 1, a gente para a fatoração e o máximo divisor comum entre esses números é o produto dos fatores encontrados. Então, para a sessão vespertina, como há um total de 400 ingressos que podem ser distribuídos, e cada escola vai receber 80 ingressos, então o total de escolas contempladas vai ser 400 dividido por 80, 5. 5 escolas receberão ingressos para a sessão vespertina. E para a sessão noturna, com um total de 320 ingressos,
Como cada escola vai receber 80 ingressos, 320 dividido por 80 é igual a 4. Então, 4 escolas receberão ingressos para a sessão noturna. Então, o total de escolas vai ser igual a 5 mais 4, 9. Alternativa correta, letra C.